Biologia Enem, revisão parte 2. Olá, você que está conosco, Biologia, Ciências da Natureza na área com vocês, Enem 2020, professor Cornélio, mais uma vez juntos, mais uma vez revisando tópicos importantíssimos baseados em competências e habilidades intrínsecas ao Enem. O Enem que é essa prova que trabalha com competências, no caso da Ciência da Natureza 8 e habilidades 30. Então é importante você estar atento antes de fazer a prova, é importante você ler quais são essas competências e habilidades, porque elas vão te ajudar bastante. Então no Enem não cai conteúdos? Caem conteúdos sim, mas associados de uma maneira a contemplar as competências e as habilidades. É sempre importante lembrar que os itens, as vulgares questões, os itens do Enem são formados por um tema gerador, aí existe um comando dessa questão e existe o gabarito e os distratores. Beleza? Você não vai ter marca aí incorreta, tá? Você não vai ter 1, 2, 3, estão corretas a 1, a 2, a 3, não tem mais isso. A partir do novo modelo de 2009, nós temos uma prova do Enem de altíssimo nível. Tá? Mas então não tem que mais saber conteúdo porque ela é só interpretativa. Negativo. O conteúdo que você aprendeu ao longo da tua vida escolar que auxiliam a ter a competência e a habilidade necessária para poder resolver aquele item. É dessa maneira que você tem que pensar. Então você tem que se preparar. Enem não é para amadores. Enem é uma prova difícil, provavelmente a prova mais bem construída no nosso país, porque ela é construída por múltiplas mãos, E tem toda uma sistematização que acaba agregando bastante, e tornando essa prova com tanta qualidade. Vamos lá. Então, analisando aqui detalhes importantes que poderão estar sendo, poderão estar sendo evidenciados na prova. Eu diria que o Enem esse ano, provavelmente as questões voltadas à saúde, elas não vão só aparecer nas provas do Enem, como em qualquer outras provas de concursos e vestibulares e assim por diante. Claro, nós vemos um ano de pandemia, um ano complicado, então é importante ressaltarmos questões ligadas à saúde pública, questões voltadas, por exemplo, à vacina, a soro, saber que antibiótico, por exemplo, não se usa para vírus, saber que soro é um processo de imunização que é passivo e vacina é ativo. Então, aspectos relevantes. Então, aqui nós temos, obviamente, soro e vacina. O que você tem que destacar aqui? O processo do soro, a gente chama de imunização, imunização passiva. Ou seja, o indivíduo recebe anticorpos que foram produzidos no corpo de um outro animal, geralmente um cavalo. É aplicado quando o indivíduo é picado por uma cobra, quando o indivíduo é picado por um escorpião, por uma aranha. Imunização, portanto, passiva. Outra forma de ter uma imunização passiva, além do soro, é o aleitamento. Por quê? Porque a mãe, quando ela dá de mamar, especialmente no colostro, que é o primeiro leite, esse leite vem com anticorpos. Então, no soro, você não produz anticorpos, você ganha anticorpos. Por isso que é o quê? Imunização passiva. A vacina é um processo de imunização, a imunização ativa. Aqui você não ganha anticorpos, aqui você produz anticorpos. Então, na vacina, você é exposto a um patógeno, um corpo estranho, atenuado ou destroçado, que não funciona mais, e você passa a produzir anticorpos. Você produz os anticorpos. Beleza? Tem uma outra forma também de nós estarmos nos imunizando ativamente. Então não é só a vacina. A outra forma de nos imunizarmos ativamente é pegando a doença. Então quando a gente fica doente, a gente na verdade está literalmente também se imunizando. Isso se não morrer. Então, por isso que a vacina é a chave, a prevenção. Então, é muito importante, hoje se fala muito em testes para a Covid, e nós temos o teste que é feito aí, até mais ou menos o 5º dia de contaminação, que é o teste chamado PCR, que é aquele que você coloca o cotonete no nariz, e depois, a partir da 2ª semana, 14º, 15º dia em diante, é um teste sorológico, a sorologia. Esse aqui é um teste de material genético, que é o PCR, beleza? E o teste de sorologia, ele vai medir
a quantidade de anticorpos IgM ou IgA e a quantidade de anticorpos IgG. Ig significa imunoglobulina, que é anticorpo. Se o resultado do indivíduo der uma alta quantidade de IgM e IgA, tá? Beleza? Significa que o indivíduo está doente. Então ele está doente naquele momento. Tá? Agora, se o indivíduo der uma baixa taxa de IgM e IgA e tiver uma alta taxa de IgG, o IgG é um anticorpo produzido tardiamente. Então significa que o indivíduo já está imunizado. Ou ele está imunizado porque ele pegou a doença, ou ele está imunizado porque ele foi vacinado. Beleza? É importante ficar atento aí. Tá? Vamos lá. Analisando aqui, né, um item. Então nós temos aqui o seguinte item que diz: a esquistossomose, ou barriga d'água, caracterizada pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Esquistossoma mansoni. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria. Seu hospedeiro intermediário penetra na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasito dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme. Essa proteína vai fazer o quê? Ela vai estimular o corpo a produzir anticorpos para que o verme seja detonado antes que ele cause efeitos, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional poderá ser: qual que é o tratamento tradicional? Dá o praziquantel, com o bendazol, com o mebendazol, tá? E etc. Na verdade, a vacina vai fazer com que o indivíduo não desenvolva a doença, porque ela é prevenção. Vacina não é tratamento, é prevenção. Então ela vai impedir a penetração do parasito na pele? Não, a vacina não consegue impedir. Ela consegue fazer com que ele se manifeste estando lá dentro. Ela elimina o caramujo. Gente, quem tomou a vacina somos nós. O caramujo está na água. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado? Será? Só para o fígado? Aí eu fiquei com dúvida. Leia outra. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo? Ou eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes que se manifestem os sintomas? Claro que essa aqui é muito mais lógica, né, gente? Eu não tenho como eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo. Por quê? A larva miracídio está no caramujo, a cercária está na água. E eu não tenho como impedir o acesso do esquistossoma especificamente ao fígado? Não. Ele pode estar no fígado, no baço, no mesentério, no sistema porta-hepático, né? Portanto, a nossa alternativa é a letra E como resposta correta. Tá? Questão 2. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para a região onde ocorre incidência de febre amarela tem que fazer o quê? Se vacinar, né? Vacina, na verdade hoje todo mundo tem que tomar essa vacina. Se foi picado por uma cobra, tem que fazer o quê? Usar um soro. E se tiver leptospirose, que é uma bacteriose que pega, né, em contato com águas de enchente, né, que tinham lá a urina de rato com vibrião leptospira, tem que fazer o quê? Tomar antibiótico. Querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essa ocorrência, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Gente, observem só, se você tivesse lido só o comando, você responderia a questão? Não. Você tem que ler o tema gerador. Tá? Então vamos lá. Antibiótico contra vírus. Antibiótico é contra a bactéria, já elimine. Vacina contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra. E antibiótico, caso entre em contato com o leptospira. Exatamente. Soro contra vírus da febre amarela é vacina. Antibiótico ou soro contra vírus, vírus não usa antibiótico. Obviamente o antibiótico é para bactéria. Soro antiofídico e antibiótico contra leptospira, não, só o antibiótico. O soro é para picada. Portanto, ficamos, né, com a nossa alternativa, né, que é a letra B. Seguindo.
Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois, olhem só, aqui você observa que a pessoa está recebendo um imunobiológico, tá? Vírus, bactéria, tá? Então ela está sendo o quê? Vacinada. Então você tem aqui imunobiológicos, diferentes formas de produção de aplicação. O veneno da cobra, que é um antígeno, é um corpo estranho, foi aplicado no cavalo. O cavalo produziu anticorpos. Tá? Então aqui foi aplicado imunobiológico, né? Que é o 2, que é um antígeno, que é um veneno. O cavalo produziu anticorpos, que foi coletado do sangue dele. E esse imunobiológico 3 aqui, que na verdade agora é um soro, né? Ele passa a ser aplicado nesta pessoa que está precisando. Por quê? Porque ela foi picada por uma cobra. Então olha que interessante, a picada da cobra, né, não dá tempo hábil de a gente produzir anticorpos. Então tem que receber o soro que foi produzido por um cavalo. Só que você há de convir comigo que o cavalo, ele produziu anticorpos, que ele foi estimulado pelo veneno da picada da cobra. Ok? Então, na verdade, nós vamos receber um soro que para o cavalo tinha uma cara de vacina. Para ele, o processo aqui foi ativo. Ele produziu os anticorpos. Para nós, o processo foi o quê? Passivo. Nós recebemos os anticorpos prontos. Aí ele diz assim, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de formas semelhantes nos humanos e equinos, pois o imunobiológico 1 e o imunobiológico 2, ele só pediu esse daqui, o veneno da serpente, e aqui um vírus ou uma bactéria. Eles conferem imunidade passiva? Não é passivo, é ativo. Transferem células de defesa? Não, está se transferindo célula de defesa. Suprimem a resposta imunológica, vão suprimir a resposta imunológica ou vão estimular? Estimulam a produção de anticorpos ou desencadeiam a produção de antígenos? Gente, nós não produzimos antígeno, antígeno é o corpo estranho. Então, quando a pessoa é vacinada ou quando o cavalo recebeu o veneno de cobra, tanto o vírus e a bactéria quanto o veneno são antígenos. E eles estimulam o corpo a produzir o quê? A produzir anticorpos. Portanto, a nossa alternativa é a letra D como resposta. Seguindo, gente, quando se fala em parasitologia, a esquistossomose tem sido uma das enfermidades mais presentes na prova do Enem. Nós temos aqui o esquistossoma mansoni, o casal, O macho, ele lembra uma banana com uma calha, ele é mais largo, mas ele é mais curto. A fêmea acaba sendo um pouquinho mais comprida, beleza? Então nós vamos ter aqui esse casal. O esquistossoma, qual que é o grande problema? O homem. O homem defeca no ambiente, liberando fezes com ovos. As fezes com ovos, elas vão cair no ambiente e aí vai sair uma larva. Esta larva, ela vai contaminar o caramujo. Nós vamos observar aqui, o indivíduo liberou fezes com ovos, as fezes com ovos, beleza, estão no ambiente, nasceu um miracídio. O miracídio penetrou no caramujo. O caramujo, dentro do caramujo, o miracídio faz pedogênese e forma cercárias. Um miracídio pode formar 90.000 cercárias. As cercárias são liberadas e elas têm até 24 horas para encontrar um humano. Elas gostam das horas quentes do dia. O miracídio tem menos para encontrar um caramujo, geralmente 8 horas. No interior do homem, a cercária perde o flagelo, vira esquistossômulo e se torna adulto lá no sistema porta-hepático, sistema de vasos que irriga entre o fígado e o intestino. Depois, quando vai ovopositar, ovoposita no lume intestinal. Qual que é o grande problema? O homem, a falta de saneamento, a falta de educação sanitária. O tratamento ao doente tem que ser efetivo, ok? Outra enfermidade interessante que pode aparecer é a malária. Lembrando que a malária, quem causa a malária é um protozoário.
Esse protozoário, ele é do gênero Plasmodium. Gente, nós temos no Brasil o principal Plasmodium, que é o Vivax. Felizmente temos poucos, Falciparum, e temos também ainda o Plasmodium ovale malariae. Tá? Então, são 4 que afetam no mundo, né, gente? Lembrando que, nesse caso, o homem é o hospedeiro intermediário. Tá? E o mosquito Anopheles darlinge fêmea, o mosquito prego, é o hospedeiro definitivo. Por quê, professor? Não entendi. Que, na verdade, dentro do homem só acontece a fase assexuada de reprodução do plasmódio, o que a gente chama de esquizogonia. É o que a gente está observando aqui. Tá? Dentro do mosquito acontece uma fase sexuada e uma fase assexuada, que na verdade a gente chama de esporogonia. Então, como no mosquito acontece uma fase sexuada, ele é o hospedeiro definitivo. O homem intermediário, porque nele é só a fase assexuada. Beleza? Então, a picada de um mosquito. Então, aqui o ideal seria acabar com o vetor, que é o mosquito. Outra coisa também é tratar o doente. Usar telas, mosquiteiros, repelentes, né? Vamos lá. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves, mamíferos, sendo caracterizada pela produção do DNA a partir do RNA. Ou seja, o inverso. O RNA forma o DNA e daí forma-se o RNA mensageiro e forma-se a proteína. Gente, na verdade, na espécie humana, só existem 2 vírus que afetam, que são retrovírus. O HIV, que causa AIDS, e o HTLV, que causa uma leucemia, na verdade, uma espécie de leucemia nos linfócitos T. Tá? Então, nós vamos ter aqui o HTLV e o HIV. Eles fazem o caminho inverso. Só que para fazer o caminho inverso, tem que ter uma enzima chamada de transcriptase reversa, tá? Que é típico do HIV, que é essa que é inibida pelo AZT, né? Que é usado para o tratamento dos soropositivos. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus têm causado mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, os pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Vamos lá. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Para os retrovírus. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Gente, ele falou que não tem vetor. Vetor é um mosquito, por exemplo. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Tá? A produção de um soro, gente. O soro é usado para veneno, né? De cobra, de aranha e etc. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Será? Produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras. O desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Claro, né? Aí nós temos uma resposta mais significativa, por exemplo, a produção do AZT. São medicamentos que, por exemplo, inibem essa transcriptase reversa, tá? Impedindo que ocorra, por exemplo, a possibilidade do RNA formar o DNA. Mas produção de vacinas que evitam a infecção das células. E entre uma vacina, ela não evita a infecção. Tá? A infecção ocorre e o corpo combate. A vacina previne a doença. Portanto, não dá para marcar. Prova aqui, gente, uma dica importante para vocês. Hoje, a gente não usa mais DST, doença sexualmente transmissível. Porque a gente não transmite uma doença. É uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível. Ok? O que mais? A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos, das hemácias. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca da melhoria de resultados. No entanto, a administração do EPO, recombinante no esporte, foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e o seu uso considerado doping. Gente, o EPO, a eritropoetina, ela estimula a aumentar o número de hemácias. Se aumenta o número de hemácias, as hemácias transportam oxigênio.
Então, obviamente que vai aumentar a oxigenação. Isso para um atleta ele ganha muito. Só que imagine só, o número de massas aumentando, o risco de trombose aumenta, o risco de infarto aumenta, tá? Então, na verdade, é prejudicial para o atleta. Uma influência desse doping poderá exercer, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. Gente, eu acabei de falar que se transporta, o oxigênio, né? Então, lipídios não é ATP, não é proteína, não é vitamina, não é. Oxigênio e, consequentemente, o oxigênio é usado pela mitocôndria para produzir energia. E a energia é na forma de ATP. Portanto, a nossa alternativa é a letra C. Beleza? Seguindo. O The Kidney Project, né? Então, o The Kidney Project, né? É um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia. A filtração de membrana de biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. Então, olha que interessante, né? O rim biônico, tá? Ele vai executar a maioria das funções biológicas do rim. Qual que é a função do rim? Filtrar o sangue e tirar o principal componente, que é a ureia, que é um componente resultante da quebra de proteínas, aminoácidos e ácidos nucleicos. O que tem na urina, basicamente? A urina tem, basicamente, água, tá? Tem ureia e tem mais alguns sais, né? Como a ureia também tem um pouquinho de ácido úrico, e aí um excesso de sais ainda, tá? É o que vai ter na urina. Então, na verdade, esse dispositivo criado, ele vai promoverá diretamente o quê? A remoção de ureia? Sim. A excreção de lipídio, gente, não se perde lipídio na urina. A síntese de vasopressina do hormônio ADH, quem produz o ADH é o hipotálamo. A transformação da amônia, quem converte amônia em ureia é o fígado, o chamado ciclo da ornitina. A fabricação da aldosterona, quem produz a aldosterona é a suprarrenal. Portanto, o objetivo é remover a ureia. Portanto, letra A. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, a reação que nós temos aqui é a seguinte. Na verdade, quando nós temos a hemoglobina reagindo com o O2, ela vai formar na reversibilidade a oxihemoglobina. Esse sentido, aonde a hemoglobina, eu vou colocar aqui sentido 1, sentido 2. Aonde que a hemoglobina pega o oxigênio? Ela pega nos pulmões. Então, a gente poderia dizer que o sentido 1 é nos pulmões. Ok? Agora, e vai gerar oxihemoglobina. O sentido 2, que a hemoglobina libera o oxigênio. Isso acontece nos tecidos periféricos. Tecidos periféricos. Aí se pergunta aqui o seguinte: a alteração na concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Da elevação da pressão arterial, do aumento da temperatura, da redução da temperatura, da queda de pressão parcial do oxigênio e da diminuição da quantidade de hemácias. Gente, a alteração na concentração da hemoglobina oxigenada, o que pode fazer com que reduza-se a hemoglobina oxigenada? Na verdade, a hemoglobina vai estar lá. O que torna ela oxigenada é a presença do oxigênio. Se a pressão parcial do O2, a concentração do O2 diminuir, nós vamos ter uma redução de hemoglobina que vai ter o O2. Imagina que a hemoglobina é o carreto. Imagina que o O2 é a carga. Não adianta ter o carreto e não tem carga. Então, na verdade, se ocorrer um processo de queda de pressão parcial de O2,
literalmente vai ter menos hemoglobina com o O2. Portanto, a nossa alternativa é a letra D. Outra questãozinha que pode aparecer no Enem, tem sido muito frequente, são questões sobre material genético. Seria uma aposta assim quase certa para você, tá, gente? Então, quando falar aqui em material genético, o DNA e o RNA, nós temos que lembrar especialmente da diferenciação dos dois, tá? Então, olhem só, o DNA e o RNA, nós temos um RNA que é uma fita simples, tá? Você observa que o RNA, ele tem citosina como base, ele tem a guanina, ele tem a adenina e ele tem a uracil ou uracila. Então essa é uma base específica do RNA. No DNA nós temos a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Lembrar sempre que essa base timina é específica do DNA, que é uma fita dupla, ok? Lembrar que a adenina sempre se liga à timina e a citosina à guanina. Entre a adenina e a timina tem 2 ligações de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina tem 3. Ok? Beleza? O DNA, de um modo geral, ele tem a capacidade, o DNA ele pode se autoduplicar. A gente chama isso de duplicação semiconservativa. Então aqui é uma duplicação. Tá? Nós temos também o potencial do DNA formar os RNAs. Processo que nós chamamos de transcrição. E nós temos a possibilidade dos RNAs formarem proteínas, processo que a gente chama de tradução. Numa célula eucariota ou eucarionte, o processo de tradução ele vai acontecer no citoplasma de uma célula. E os demais processos, ou seja, o processo de tradução e o processo de duplicação, eles acontecem no núcleo de uma célula. Tá? Interessante ficar atento a isso também. Então vamos lá. A reação em cadeia de polimerase, o PCR, que é uma técnica usada aí para fazer, né, o teste de Covid, né? É uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura de reação de PCR? Gente, então olha aqui comigo. Para romper o DNA, lembra que nós temos adenina com timina, dupla ligação. Citosina com guanina, tripla. Se eu tiver maior número de ligações, mais difícil é para romper. Se eu tiver menor número de ligações, mais fácil é romper. Então quem que vai romper antes? Quem tem menor número de ligações. E é isso que você vai ter que averiguar aqui. Então olha que interessante. Muito inteligente essa questão. Então aqui, C com G, aqui você vai ter 3. C com G, 3. Aqui 3. Aqui você vai ter 3. Aqui você vai ter 2. Aqui você vai ter 2. Aqui 3 e aqui 3. Você vai somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. 20 e 22. Aqui eu tenho 22 para romper. Vamos ver na próxima se eu encontro mais ou menos. Então aqui, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3, 15. 15 mais 6, 21. Opa! Essa aqui já rompe antes que essa. Beleza? Vamos ver a próxima. Olha aqui, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3, 15. 15 mais 6, 21. Opa, as duas empataram aqui. Vamos ver a próxima aqui, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Eu vou ter 6 aqui e vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. 12 mais 6, eu vou ter 18. Opa, essa aqui tá legal. Vamos ver se alguém bate ela, né? 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Vou ter 3 4 vezes, né?
Portanto, 3 vezes 4, 12, 12, 14, 16, 18, 20. Então, aqui tem o menor número que rompe antes, é essa. Beleza, gente? Questão interessantíssima essa daqui, muito bem formulada. Tá? Vamos lá. Cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alteração morfológica e comprometimento cognitivo verificou que ela apresenta uma fórmula cariotípica. Na verdade, a fórmula que apareceu aqui, né, falava de 47, beleza? E essa 47 aqui tinha lá, né, um número XX ou XY, tanto faz, mais o cromossomo 21. Então, na verdade, o indivíduo normal, ele tem que ter o quê? 46, se for mulher XX, se for homem XY. Na verdade, nós vamos ter o quê? 44 cromossomos autossômicos mais o par X ou o par Y. Quando o indivíduo tem 47, significa que ele tem um a mais. A gente chama de trissomia. Esse um a mais aconteceu no par 21. Então, ao invés de par 21, tem um trio. Isso a gente chama de síndrome de Down. Tá? A síndrome de Down é quando nós temos, né? Na verdade, nós vamos encontrar aqui, na síndrome de Down, tá? Nós vamos ter uma doença, tá? Que é uma síndrome. Síndrome é um conjunto, né? Não dá para dizer que é uma doença, é uma aberração cromossômica, melhor falando, né? É numérica. Por quê? Nós vamos ter uma alteração no número, então você não vai marcar aqui estrutural, tá? Beleza? Só que só tem um cromossomo a mais. Então ela não é de um conjunto de cromossomos. Nós temos dois tipos de aberrações. Nós temos as chamadas euploidias, quando o indivíduo tem conjunto a mais ou a menos. Por exemplo, nós temos o conjunto que veio da mãe, 23, mais o conjunto que veio do pai, 23. Formou 46. Se o indivíduo tivesse um conjunto a mais, nós teríamos mais um 23, nós teríamos 69. Isso não existe na espécie humana. Tá? Agora, quando a gente fala em aneuploidia, a aneuploidia não é o conjunto a mais. É um cromossomo a mais ou a menos. Então, por exemplo, o indivíduo tinha que ser 46, por exemplo, XX, uma mulher normal, e ela passa a ser 45X0, faltou um X, síndrome de Turner. Ou o homem, na verdade, passa a ser 47XY mais, por exemplo, 13, síndrome de Pattal. Isso a gente chama de aneuploidia. Então, eu sei que é uma aneuploidia. Ela é numérica, tá? Então, vou jogar fora a letra B, vou jogar fora a letra C, fiquei com a letra E como resposta. Questão mais específica é essa, tá, gente? Seguindo. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA de cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem este código genético e que a semente de cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. O ser humano tem 20 mil genes, mas o genoma de uma cevada ela é mais complexa que o humano. Mas agora, nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Na verdade, o que é código genético em si? Porque diz assim, o estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Gente, o código genético, tá? Quando nós vamos analisar aqui, beleza? Nós vamos verificar que o nosso DNA ele é formado por aquelas trincas, né? Ó, beleza? Nós vamos ter aqui essas estruturas. Vamos colocar aqui, por exemplo, a cada 3 letrinhas é possível identificar um aminoácido, né? Então, na verdade, nós temos o código genético. Esse código genético, ele carrega todas as nossas informações. Ele diz que nesse contexto o conceito do código carrega todas as nossas informações está abordado de uma forma equivocada. Porque ele diz assim, chamou atenção para o número de genes que compõem este código. O que é gene? Imagina que você tem todo um DNA. Imagina que o DNA é um livro de receitas. O gene seria uma página com uma receita.
Então a gente podia dizer que gene é um pedaço do DNA que carrega uma receita. Então chamou atenção para o número de genes que compõem este código genético e que a semente de cevada, apesar de pequeno, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo que boa parte desse código construída de sequências repetidas. Então, nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, este conceito é definido como? Como que é definido o código genético? Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos, localização de todos os genes encontrados em um genoma, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma, conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo, ou todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. O que é o código genético? O código genético, como eu falei, são as trincas de nucleotídeos que vão codificar o aminoácido, é a parte codificante, portanto. Ou seja, é a parte que tem a noção real, né, do DNA de a receita de alguma coisa. Portanto, letra A. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como é o caso do neurônio, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre. Por que essas células são diferentes? Por produzirem mutações específicas? Não é uma mutação, né, gente? Possuírem DNA mitocondrial diferente, não, o DNA mitocondrial é igual em todas. Apresentam conjuntos de genes distintos, será que elas têm genes distintos? Ou elas expressam porções distintas do genoma? Ou terem um número distinto de cromossomo? Não pode ter número distinto de cromossomo. O que acontece? Todas as nossas células têm a mesma receita. Todas sabem fabricar tudo, mas algumas expressam uma coisa, outras expressam outra. Portanto, a nossa alternativa é a letra D. Os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para adaptação do organismo às variações ambientais, radiações como UV, temperatura, parasitos, herbívoros, estímulos a polinizadores, ou fisiológicas, crescimento, envelhecimento, etc. As variações qualitativas e quantitativas, de qualidade e de quantidade, na produção dessas substâncias durante um ano, são possíveis porque o material genético do indivíduo. Por que varia a qualidade e a quantidade da produção? Porque o material genético sofre constantes recombinações para se adaptar, ele muda ao longo do ano em diferentes fases de vida, ele cria novos genes para a biossíntese de substâncias específicas, ele altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias, ou ele possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Então o material não vai ser recombinado numa planta adulta, ela já está ali. A recombinação ocorre para formar um gameta. O material não muda ao longo do ano, portanto não vai criar novos genes. Se alterar uma sequência de bases, há uma mutação. O que acontece é que os genes transcritos, ora são transcritos aqueles, ora outros. Então, de acordo com a necessidade. Então, se copia a receita de acordo com a necessidade. Portanto, letra E como resposta. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas em seu tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-los, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Então aqui nós temos um processo clássico que nós temos que resolver com vocês, que é a osmose. Osmose é a passagem de solvente, especialmente água, de um meio menos concentrado ou hipotônico, através de uma membrana semipermeável, passa o solvente, que geralmente é água, para um meio mais concentrado ou um meio hipertônico, até que esses meios se igualem, se tornem isotônicos. Tá? Então, exemplo, você colocar uma folha de alface, tá? Imagina que isso aqui é uma folha de alface, tá? Colocá-la num ambiente que você tem um tempero, ou seja, água, por exemplo, mais sal, esse meio aqui é hipertônico, certo? A folha de alface é hipo. Ela vai perder a água por osmose. Então, osmose, gente, é um conceito que a gente tem que saber. Ele costuma cair. É um processo de transporte que é passivo, ou seja, não gasta energia.
Também vamos ter, né, um fenômeno passivo que é a difusão. Só que a difusão é um transporte de soluto de um meio mais para um meio menos concentrado, até que os dois meios se tornem iguais. Então, por exemplo, se fosse água e sal, passaria o sal. Então, nesse caso, o sal foi absorvido pelas batatas por quê? Osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Fagocitose foi englobado uma partícula sólida por alguém? Não. Exocitose foi feita uma plasmatose, jogado para fora algo? Não. Pinocitose foi englobada uma partícula líquida? Não. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. E agora? O que ocorreu aqui? Gente, por que nós vamos verificar a difusão? Essa cozinheira ela colocou sal a mais no feijão, e você observa que o sal a mais, depois para solucionar, ela acrescentou as batatas. E nós observamos que, ao cozinhá-las, as batatas estavam salgadas. Então, o sal passou para as batatas. O sal é o quê? É o soluto, não é o solvente. Então, nós vamos ter um transporte, nesse caso, por difusão que ocorreu. Beleza? Então, a nossa alternativa é a letra E. Então, está aqui, né, uma questão de DNA também. Nós temos uma questão voltada à parte de material genético e agora a genética em si que pode aparecer. Com base nos experimentos das plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade: segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato que os membros de pares diferentes de genes segregam independentemente um dos outros. Então essa é a lei da segregação independente. Hoje sabe-se isso, que nem sempre é verdade. Por quê? Na verdade, olha só, quando Mendel fez o experimento, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, da segregação e da distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato que os membros desses pares de diferentes genes segregam independente. Por exemplo, o Azão, o Azinho, o Bzão e o Bzinho podem segregar de forma independente, podem formar isso daqui. Então, na verdade, eles podem formar 4 tipos de gametas diferentes. Porque se acreditava que a segregação sempre fosse independente, um par de genes estaria num cromossomo, o outro no outro cromossomo. Só que, na verdade, posteriormente com De Vries, Haldane, etc., se descobriu a famosa terceira lei, a terceira lei de Morgan, né? Morgan ajudou nesse trabalho também, que tem genes que podem estar grudados no mesmo par. Então, na verdade, pode ter segregação dependente. Então, hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene? Não tem nada a ver. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. As alterações cromossômicas podem levar a falhas da segregação durante a meiose. Aí gera um problema, né? Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Se eu tiver genes muito próximos, se eu tiver aqui o Azão e o Bzão, eles podem, estando muito próximos, ser herdados juntos. Estão ligados, né? O cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. Não. Na verdade, a nossa resposta, os genes que estão fisicamente próximos no mesmo cromossomo, tendem a ser herdados juntos, ou seja, eles estão ligados, a linkage. Portanto, letra D. O importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres é a embriogênese humana. Foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo, quimera é mistura. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentavam microquimerismo masculino. Então, alguma célula do menino passou para a mãe. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e materna durante a gravidez.
O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é que a gente nunca achava que ocorria essa troca de células. Tá? O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio? Não foi o princípio contestado. A dominância genética determina a expressão de alguns genes? Não foi o princípio contestado. As mutações genéticas introduzem variabilidade genética? Isso não foi o princípio contestado. As mitocôndrias do seu DNA provêm do gameta materno? Ou as nossas células corporais provêm de um único zigoto? Gente, na verdade, as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Na verdade, você vê que as células da mãe, por exemplo, elas são dela, que vieram do pai dela, da mãe dela, mais do filho que ela teve. Tá? É isso que foi comprovado aí, então coisa curiosa, né? Mas é possível, ok? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em que o gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família em que gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para este gene. Ou seja, elas eram assim, tá? XDzão, XDzinho. XDzão, XDzinho são mulheres normais, porém portadoras. Só que olha só, o interessante é que essas gêmeas apresentavam um fenótipo relacionado ao alelo, né? Elas são monozigóticas iguais. Uma delas apresentava o fenótipo normal e a outra era afetada. A diferença de manifestação da distrofia muscular entre as gêmeas pode ser explicada. Gente, esta era a receita delas. Essa receita indica normal. Só que uma delas realmente apareceu normal e a outra apareceu afetada. Qual é a explicação? É que quando se trata de uma herança ligada ao X, a mulher tem 2 cromossomos X. Um X sempre vai ser ativo e o outro fica inativo, gerando o que nós chamamos de corpúsculo de Barr ou cromatina X. Olha o que aconteceu. Numa gêmea, o X ativo foi esse. Na outra gêmea, o X ativo foi esse. Por isso que uma manifestou a doença, a outra não. Então, a dominância, a diferença da manifestação da distrofia muscular de Duchenne entre as gêmeas pode ser explicada pela dominância incompleta do alelo mutante em relação ao normal? Não. Falha na separação dos cromossomos no momento da separação dos embriões? Não. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária? Não. Inativação aleatória de um dos cromossomos em fase posterior à divisão que resulta em 2 embriões. Exatamente isso. Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e na outra materna? Não. Então, num é ativado o XDzão, no outro é ativado o XDzinho. Por isso, letra D como resposta à nossa alternativa. Não C, letra D a nossa resposta. Beleza? No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são responsáveis pelos quadrados, ou representados, desculpe, e as mulheres pelos círculos. Gente, aqui uma dica simples. Você vai observar homens e mulheres. Gente, tem todas as gerações. Então a tendência é que essa doença tem caráter dominante. Tá? Eu vou te afirmar que ela tem caráter dominante ligado ao sexo, ligado ao X. Tá? Por quê? Todos os homens afetados, eles vão apresentar, olhem só, todas as filhas afetadas. Então, se o homem é afetado, ele é assim, XAzão Y. Então, na verdade, uma mulher afetada, XAzão, ela seria afetada. Uma mulher XAzão, XAzinho seria afetada. Uma mulher XAzinho, seria normal. Agora, né, um homem XAzão Y, ele é afetado. XAzinho Y, ele é normal. Agora, as mulheres normais, elas terão todos os filhos homens normais, ó. XAzinho. Se esse filho é homem, o XAzinho da mãe, do pai, ele recebeu o Y. Ele é normal. Agora, as filhas, XAzão Y, ela do pai com certeza recebeu o XAzão. Então, essa herança é uma herança dominante autossômica? Não. Recessiva ela não é. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Portanto, letra D, a nossa resposta. Beleza? Uma excelente questão, tá? E aqui nós temos ainda, nós estamos dando mais uma palhinha, a diferença entre uma célula procariota e células eucariota, animal e vegetal. A procariota ela não tem núcleo definido,
ela não tem citoesqueleto, ela não tem organelas com membrana, ela não tem um DNA associado a proteínas histonas. A célula eucariota ela tem um núcleo definido, ela tem um DNA associado a histonas, ela tem citoesqueleto, tá? É uma célula mais complexa, beleza? A célula animal e a célula vegetal. O que a célula vegetal tem de diferente? Ela tem um vacúolo de suco celular, ela vai ter a parede celular, ela pode ter os plasmodesmos, ela tem os cloroplastos. Então são características específicas dessa célula. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Tá? Então essa questãozinha aqui nós já fizemos, né? Vamos lá, essa aqui, ó. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, entre elas a proteína P53 é ativada em resposta a mutações do DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzidos pelas células à autodestruição. A ausência dessas proteínas favorece. Então, ele está falando o seguinte, ó. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, entre elas a P53, que ela é ativada em resposta às mutações do DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados. A ausência dessa proteína, se não tem a proteína, vai ter erro. Então, a redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular, a saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA, a ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose, ou seja, a morte celular programada, a manutenção da estabilidade genética favorecendo a longevidade, ou a proliferação celular exagerada resultando na formação de um tumor. Obviamente, né, gente? O erro não vai ser corrigido. Portanto, a nossa alternativa é a letra E. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição do cloreto de sódio, o NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Entre o processo que ocorre é o quê? Aqui é a osmose, né? Então, quando você adiciona o sal, nós vamos ter aqui, ó, imagina um pedaço de carne aqui. Aqui você coloca o sal. Então, o meio que se torna hipertônico. E aqui é hipo. Então, a perda de água por osmose. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior? Não. Não muda o soluto no interior. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas? Não. A adição do sal altera a propriedade da membrana plasmática? Não. O íon de sódio e cloreto provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas? Ou a grande concentração de sal no meio extra provoca a saída de água dentro delas? Saída por osmose, portanto, letra E. Pessoal, assim nós finalizamos o nosso bate-papo, a nossa revisão. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!